Povo querido, bom dia, Deus abençoe. Espero que esteja tudo bem contigo em casa. Espero que tenham tido uma boa passagem de ano, confraternização junto com a família. Aqueles que nesse momento estão enlutados, aqueles que nesse momento estão com familiares adoentados, o nosso carinho, o nosso respeito, as nossas orações também. E a gente já passa para a aula 25. Na aula 25, eu quero trabalhar com vocês essa questão da ameaça em relação a Jesus começa a se intensificar. Ele já começa a ser conhecido nas vizinhanças, já começa a ser conhecido dos religiosos, todo o sinédrio, desde Jerusalém já está atento às ações dele e já começa a ter um interesse também político muito importante naquilo que Jesus está fazendo, no assédio das multidões, no movimento das multidões. Todo líder político sabia disso, que precisava ter as multidões nas mãos, precisava controlar as multidões, precisava agradar as multidões. Isso daí sempre aconteceu. A gente não vai discutir de maneira muito profunda hoje, nesse momento, porque quando a gente se aproximar da questão dos episódios que vão narrar a morte de Jesus, a gente vai tentar discutir um pouco mais isso. Na aula passada a gente colocou o esboço do William Hendricks, que é um comentário bíblico muito bom, e a gente pegou o capítulo 6 organizado dessa maneira. A rejeição de Jesus em Nazaré, de 6 de 1 ao 6, a missão dos 12, que a gente trabalhou na aula passada, a festa de aniversário de Herodes e a morte de João Batista, que é esse momento agora, capítulo do verso 14 ao 29, que a gente vai trabalhar, a alimentação dos 5.000, caminho sobre as águas e curando em Genezaré. O que a gente tem visto nesse momento, quando Jesus ele volta e ele se apresenta a Nazaré, é agora já um movimento de rejeição sobre aquilo que ele é e aquilo que ele está fazendo. A despeito de todo o milagre, a despeito de todos os sinais, a despeito de tudo aquilo que ele já está fazendo, há uma grande multidão que o acolhe, há um povo que o acolhe a mensagem, mas já há uma certa dificuldade na sua caminhada. E isso a gente está vendo e vai ver também como essa ameaça vai se tornando próxima dele, vai se tornando vizinha a ele e depois vai finalmente culminar na sua captura e na sua morte também. Então quero ler Marcos 6,14. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Ok? O nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João e o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou e agradou Herodes e os convidados, o rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Bebida, muita bebida e fazer as coisas no impulso nunca dá certo. Ela saiu e disse à sua mãe:
Que pedirei ao rei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Herodias só estava procurando um motivo, uma ocasião, né? Só estava procurando uma ocasião. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com um pedido. Desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente o carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isto, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram num túmulo. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. A partir do verso 32, o que vai acontecer é que as multidões se aglomeram, aonde eles tentam escapar um pouco da vista das multidões, aonde eles tentam descansar um pouco, as multidões permanecem com eles. O texto vai dizer que Jesus se compadece delas, e quando chega um determinado momento, um horário adiantado, em que eles já estão famintos e precisam retornar para as suas casas para poderem se alimentar, Jesus vai, nessa ocasião, chamar os discípulos para se comprometer com a multidão, e vai surgir o milagre da primeira multiplicação dos pães. Ok? Esse texto é bastante interessante porque ele tem todo esse enredo, um enredo político, religioso, um enredo maldoso, inclusive. Quem é esse Herodes que a gente está falando? A gente já conversou lá nas primeiras aulas, inclusive na terceira aula a gente fala sobre isso. O que está acontecendo nesse texto agora? A ameaça sobre Jesus, ela está se intensificando. A prisão de João e a morte violenta de João sendo decapitado, elas pairam como uma sombra e um sinal da força de oposição que vai vir contra Jesus. É quase que um aviso daquilo que está diante de Jesus e daquilo que ele vai enfrentar, daquilo que ele já começa a enfrentar. Herodes Antipas, segundo ele, será um personagem importante na morte de Jesus. Então todo o desenho da construção daquilo que foi se tornar a morte de Jesus teve a presença do Sinédrio, dos religiosos, a presença de Herodes, a presença de Roma a partir do Pilatos, do Pôncio Pilatos. A gente conhece a história nesse sentido. Então, esses três grupos, os herodianos, eles se organizaram todos de uma só vez para conter a presença de Jesus, que já era uma presença ameaçadora naquele tempo. Entendeu? Então, quem é esse Herodes? Ele é bastante importante para a gente. Coloquei alguns textos aqui para relembrar. Isso daí foi do nosso encontro da terceira aula. Então, Herodes Magno, Herodes o Grande, é o pai. É o pai. Okay? Herodes o Grande, e é ele, inclusive, que é o Herodes do tempo do nascimento de Jesus. Ele que é o Herodes que manda matar as crianças com medo já do pretenso rei dos judeus, ou daquele que é anunciado como rei dos judeus que está nascendo. Então você vê que esses reis, eles vivem sob ameaça e sob tensão constante. E eles vão tentar destruir todos os seus inimigos. Qualquer inimigo, da onde se levanta esse inimigo, esses reis estão atentos. Quando a gente fica vendo aí as histórias dos reinados e aquele movimento todo de rei que mata irmão, que é morto, que casa com fulano, que casa com ciclano, é exatamente isso. Um jogo de interesses, um lugar de profundo interesse, de profundo movimento e envolvimento com poder, e é claro que ele tenta se manter lá
o máximo de tempo que pode conseguir e faz isso pela força. Então esse Herodes o Grande, ele governava a Judéia. Ele recebe uma concessão do Império Romano, que toma aquela região. Então ele governava quando Jesus nasceu. Ele teve cerca de 10 mulheres e 15 ou mais filhos, ok? 10 mulheres e cerca de 15 filhos. Era natural ter muitos filhos e o rei, era natural os reis terem muitas mulheres. Então, a gente está citando aqui pelo menos 7 desses filhos. Antípatro II, Aristóbulo I, Alexandre, Filipe I, Filipe II, Arquelau, Antipas II, que é o nosso Herodes aqui do texto. Herodes, o pai, ele matou seus filhos Alexandre, Aristóbulo e Antípatro II, provavelmente por conta de alguma ameaça, por conta de alguma suspeita de aliciamento deles com grupos opositores. Então ele não vai deixar isso crescer, ele mata e vai matar mesmo. Esse é o ambiente deles. Ele deserda Filipe I, que era casado com Herodias. Então Herodias, que é essa mulher do nosso texto, ela é casada com Filipe I, mas o pai o deserda. E deserdar é quase que matá-lo, porque ele perde de alguma forma o poder. Provavelmente dentro dessa história toda complicada, Herodias ela vai se desinteressar daquele filho agora despossuído, aquele filho agora sem poder, e vai se interessar, vai olhar para o que tinha à sua disposição, e provavelmente a relação dele com Herodes Antipas começa por conta disso. Então ela vem a adulterar com Antipas, ela vem a se casar com Antipas. Após a morte de Herodes Magno, o pai, então, o reino ele é dividido entre os seus 3 filhos. A gente chama isso de uma tetrarquia, ou na verdade foram 4 e depois somente 3. São áreas que são divididas, não é mais uma monarquia, porque não tem só um rei. No início tinham 4, mas daqui a pouco você tem 3, e eles ficam às vezes disputando entre eles, brigando entre eles. Isso daí ao longo da história da humanidade sempre trouxe dificuldade. O pai morria, ao longo da história da humanidade, o pai morria, dividia o seu império entre seus filhos, e aí quase sempre os filhos ficavam brigando entre eles. É sempre um desafio isso. Até hoje acontece quando a gente pega essas histórias de família e briga fugiu a palavra, de inventário, brigas de inventário. Infelizmente as coisas acontecem e a gente continua sendo o mesmo. Então, após a morte e a divisão, ele divide para Antipas, para Arquelau, Judéia, Samaria e Idumeia, Antipas, Galiléia e Pérea, Filipe II, os territórios do Nordeste, Itureia, Tracomites, Gaulanites, Auranites e Betaneia. Arquelau, ele é deposto pelos romanos no ano 6 depois de Cristo. A Judéia passa então a ser governada por procuradores romanos. Um desses procuradores foi Pôncio Pilatos, que chega posteriormente nessa região. Antipas governa Galiléia durante todo o ministério de Cristo, e é ele quem manda degolar João Batista à presença de Jesus, e também é ele que encaminha Jesus para Pilatos, já que era procurador da Judéia, e Pilatos o envia para a jurisdição de Antipas, e fica aquele jogo até que eles decidem o que fazer com Jesus. Ok? Isso daqui é um mapa simples dessas relações, né? Você tem aqui em cima o Herodes o Grande, Herodes pai, um pouquinho da data dele, ele entra cerca de 37 a.C., ok? Até 4 a.C., depois a Palestina é dividida, esses daqui são filhos dele. Então você tem aqui nessa relação Filipe I, que é deserdado, esposo de Herodias,
e Antipas, que governa aqui a Galileia. Então, com essa questão do Filipe ter sido deserdado, a Herodias ela se relaciona com Antipas e eles vão ter essa história aqui contada. Então esse é o pano de fundo para aquilo que está acontecendo aqui no texto. O texto vai mostrar esse desenho. Um outro esquema aqui simples é que a hierarquia, a presença do Império Romano naquela região era mais ou menos organizada dessa maneira. Você tem um imperador romano absoluto, ele permite que essas regiões dominadas, essas províncias dominadas, você tenha um rei, ok, local ali, ele permite, envia um procurador romano, as tropas romanas estão a seu serviço, você também tem grupos que trabalham, que estão ali também ao serviço do Império. Então todo esse esquema é a presença do Império nesses lugares. A gente conhece a história dos publicanos, conversamos sobre os publicanos, e os publicanos eram odiados exatamente porque eles eram serviçais interessados do Império Romano. Eles eram serviçais do Império. Eles eram locais, cidadãos judeus, mas serviçais do Império. Então eles eram vistos da pior maneira possível, como adúlteros, como traidores da nação. Okay? O texto vai dizer que chega aos ouvidos de Herodes aquilo que está acontecendo com Jesus, aquele movimento das multidões indo até Jesus. E qualquer movimento de multidão gera um grande interesse. Grande interesse no que está acontecendo. E mais ainda, o medo deles é um medo de levantes, um medo de revoltas, um medo de que um líder se levantasse, e isso era comum naquela época, isso era comum naquele tempo, que um líder se levantasse, inflamasse as multidões e as multidões ganhassem força. Porque se a multidão ganha força, o rei vai ter muito problema. Ele sabe disso. Então eles ficavam de olho em todos esses movimentos. À medida que o nome de Jesus começa a crescer, à medida que isso começa a ganhar mais amplitude, o nome de Jesus chega até ele. E aí a especulação que surge naquele momento é: quem é esse que as multidões estão falando e que as pessoas... E quem é esse que dizem que tem poder? E quem é esse que dizem que Deus usa, que fala por Deus? Aí eles começam a especular sobre isso. Há crendices, há compreensões daqueles povos, e a gente não vai conversar muito sobre isso agora, há compreensões de que homens... pessoas que foram mortas podiam voltar de alguma forma ou estar ali representada por alguém. Então eles começam a especular isso. Quem é ele? É Elias que voltou? É o profeta Elias, porque ele se move como profeta Elias? Quem é esse? E aí alguns começam a falar: é João Batista que ressuscitou dos mortos. É João Batista que está entre nós. Herodes, ele tem a consciência culpada, porque ele não queria matar João. Ele não queria... ele prende João, ele precisa dar uma resposta para Herodias, então ele precisa exercer o seu poder. João não pode caminhar livremente, jogando diante deles e diante do povo, inflamando todos ali que estão ouvindo, de uma maneira livre, sem que ele, como rei, que teve a sua autoridade questionada, tome uma posição. Mas a seriedade de João, a ética de João, a percepção e a construção que os profetas têm diante do rei, e João, sendo um profeta de Deus muito sério nesse sentido, traz um certo temor a Herodes, e ele, de alguma forma, não quer acabar ou destruir a vida dele. Herodias quer e Herodias trama, mas Herodes não quer. Mas... como a consciência dele está culpada, quando Jesus aparece, ele vai dizer: não, esse daí é João. Esse rapaz que está aí, a quem vocês chamam de Jesus, ele é João que ressuscitou dos mortos.
O que o autor bíblico está fazendo com a gente? O autor bíblico está tentando mostrar que esses pensamentos existiam, mas qual é a verdade sobre essas questões? Então o autor bíblico está mostrando que Jesus, Cristo, não é reencarnação de Elias, nem é João, que essas compreensões são compreensões populares do entendimento popular, mas que Jesus é aquele que foi nascido de Maria, é aquele que foi nascido do Espírito Santo, ele é Deus encarnado e ele está ali diante deles e diante do povo. Então o texto vai dizer que Jesus se aproxima deles nesse sentido. Você tem então essa trama toda em que Herodias queria matá-lo. Diz o texto, no verso 20, que Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e mantinha-o em segurança. E quando o ouvia, ficava perturbado, ficava perplexo, embora algo aquecesse no seu coração e ele gostasse de executá-lo. Herodes pode ter sido um dos terrenos que a gente conversou sobre as sementes. Lembra quando Jesus fala sobre o semeador que saiu a semear e lançou sementes, e algumas caíram em solo muito pedregoso. E por conta da dureza daqueles solos, essas sementes elas não conseguiram germinar e dar fruto. Herodes, muito preso a tudo que ele precisava manter, a tudo que ele precisava ser, não deixava que aquela mensagem poderosa e verdadeira penetrasse no seu coração, blindava-se daquela mensagem. A gente sabe o que é isso, e a gente sabe como é isso. A gente sabe que tem determinadas mensagens que nos perturbam, e a gente sabe também que elas implicam em transformações da nossa maneira de ver, de pensar, de agir, de ser, que vai praticamente fazer uma reengenharia da nossa maneira de existir. E talvez o preço, nós sabemos que é um preço muito alto a pagar, então a gente blinda, a gente fecha os ouvidos, a gente se anestesia, a gente sai de perto, a gente vai para longe, a gente não quer ouvir. Porque ouvir implica em dar ouvidos, em dar atenção, e dar atenção faz com que a gente corra risco. A posição de Herodes é uma posição extremamente importante, ele não abriria mão dela. Você tem na história do texto bíblico outros personagens que tiveram posições importantes e abriram mão delas, porque a mensagem penetrou no coração deles e eles se quebrantaram diante da revelação de que eles estavam não diante de um homem somente, mas diante do próprio Deus. Você tem essa percepção, por exemplo, em Zaqueu. Você tem essa percepção, por exemplo, em Saulo. Em Saulo, Paulo, ele é alguém importante dentro daquele cenário. Você tem essa compreensão e essa percepção que vai tocando a vida de diversos homens. Mas, nesse caso aqui, o rei não tinha muito a perder, ele não queria sair. E aí, o texto bíblico, sobretudo no Antigo Testamento, ele sempre fala da presença e da ética de profetas do Senhor. E ele sempre fala que, às vezes, diante dos reis, diante das autoridades, se levantavam vários conselheiros e se levantavam várias pessoas que falavam da parte do Senhor. E aí os profetas, que se compreendiam como profetas do Senhor, eles sempre chamavam a atenção do povo para os falsos profetas. E quem eram os falsos profetas no Antigo Testamento? Os falsos profetas não eram gente esquisita, gente toda soturna, e a gente olha um negócio esquisito, fantasmagórico. Não. Falsos profetas, inclusive, eram pessoas muito respeitadas, muito respeitosas e muito religiosas, muito sérias em relação a Deus, muito sérias em relação à caminhada com Deus, mas que se aliciavam ao poder,
se aliavam aos reis, e porque se aliciavam ao poder, iam perdendo a seriedade, o senso de justiça, o senso de compreensão da verdade, iam se tornando corruptíveis, iam tendo um preço, iam tendo preço. E porque iam tendo preço, tem um império, tem um valor, tem uma série de coisas que eles precisam garantir, eles perto do rei, eles começavam a dizer aquilo que o rei queria ouvir. Eles começavam a usar a religião para o domínio ou para a postura do rei. Se o rei, dentro do seu palácio, queria continuar multiplicando esposas e eles estavam diante do rei, ele simplesmente falava, não, rei, Deus vai lhe abençoar, continua nesse caminho, porque ele precisava de alguma forma manter a posição que ele está. A gente não vai também, é um outro parênteses que eu abro e fecho, mas eu chamo a atenção que um pouquinho mais na frente a gente também vai continuar discutindo isso, mas política e religião sempre estiveram presentes, sempre estiveram próximas, sempre foram próximas. Porque, como eu já falei mais de uma vez, a religião é uma das maiores forças na sociedade humana. A religião ela tem força de arrastar qualquer pessoa para qualquer lugar, porque ela é uma força que vai organizar a nossa maneira de ver a vida e de responder à vida. Ok? Eu costumo dizer, e eu já disse isso aqui nos nossos encontros, que a religião tem mais força do que os laços sanguíneos. Os laços sanguíneos. Você tem a sua família, e todo mundo nascido do mesmo pai, da mesma mãe, então vocês têm um laço que é um laço importante, que é um laço que as circunstâncias e que nem que as dificuldades, as dores, as brigas vão romper. É uma verdade factual, vocês são irmãos, ok? Se converte um por uma religião e outro por uma outra religião que se enxergam como adversários ou se enxergam como inimigos, ou um se enxerga como sendo de Deus e outro você olha para ele e fala, não, você é do demônio porque isso daí que você segue é do demônio. Experimenta isso acontecer dentro do contexto da sua relação, como vocês se tornarão inimigos às vezes, como vocês se afastarão um do outro. A religião tem mais força que o laço sanguíneo. Ela vai organizando a nossa maneira de ver e de construir a vida. O movimento político, o desafio, inclusive, das pressões políticas, de toda a politicagem que a gente vê, é de você também segurar as massas, é de você controlar as massas, é de você enxergar as massas, é de você trazer as massas para a tua vontade. Então, a política olha para a religião com um certo interesse, um interesse terrível, um interesse daninho, que é exatamente de poder controlar, Os falsos profetas no Antigo Testamento, eles eram esses instrumentos de reis caídos, de reis que Deus olhava para eles e dizia que eles estavam completamente longe da compreensão daquilo que Deus era e daquilo que Deus queria, e para poder fazer com que as massas pudessem aderir àquilo que estava acontecendo sem nenhum tipo de dificuldade, os falsos profetas estavam ali trabalhando a serviço do palácio. Ok? Então Herodes também tinha uma série de pessoas e uma série de líderes que estavam à sua volta e trabalhava a serviço do palácio. Mas se levanta um homem simples, um homem contundente, um homem corajoso, um homem ético, um homem sério, um homem justo, um homem incorruptível que vai denunciar diante do rei as atrocidades, que vai denunciar aquilo que está acontecendo.
Então esse texto e essa presença de Herodes e essa presença de João é muito interessante, é muito bonita. E quando Jesus surge no contexto, ganhando e tendo mais força que João, Herodes, evidentemente, ele se assusta e ele vai dizer é João a quem eu mandei matar, a quem eu mandei cortar a cabeça. Diz o texto que Herodes, diante do banquete que estava dando, dos seus líderes de todas as regiões ali, ele precisa realizar aquilo que ele, no fundo do coração, não tinha desejo, mas por conta de todos os entraves, de todos os acordos, de todas as prisões que ele se colocou, ele não tinha como não honrar a palavra que deu, é a palavra do rei, e por conta dessa palavra acontece isso daí. O texto vai falar então sobre a morte de João e de Jesus sendo confundido com João. Diz no final do texto que nós lemos que os discípulos de João, logo que souberam então da morte dele, vieram, levaram o corpo e colocaram no túmulo. Os apóstolos então, eles voltam à presença de Jesus e eles relatam a Jesus tudo que tinham feito, tudo que tinha ensinado. E relatam a Jesus, você pode pegar os outros textos dos outros evangelhos falando sobre isso, relatam a Jesus a morte de João. Quando relatam a Jesus a morte de João, imediatamente Jesus os chama para repousar um pouco num lugar deserto. E o autor do texto aqui vai dizer que eles não tinham tempo nem para comer. Não tinham tempo nem para comer. Nesse momento, Jesus os chama, vamos para um lugar deserto, vamos para um lugar à parte, vamos para um lugar para descansar, para orar, porque eu entendo que Jesus teve e foi atingido pela morte do seu primo. A morte de João, ela não passa de uma maneira simples na compreensão nem dos discípulos nem de Jesus, porque eles sabem que aquilo que acontece com João é uma ameaça que cresce, que pode acontecer com eles. E Jesus também é atingido pela dor da perda do seu primo, pela dor da perda de alguém que ele sabe que é alguém de Deus. Jesus também recolhe os discípulos, cuida dos discípulos, cuida do coração deles e cuida do seu próprio coração, das suas próprias angústias. Não foi nem uma, nem duas, nem três vezes que Jesus, na iminência da sua morte, tenta conversar sobre a sua morte com seus discípulos. No Monte da Transfiguração, esse é o assunto, sobre a sua morte. A angústia de Jesus e a certeza dele de que a vontade do Pai era o seu caminho, de que o amor do Pai era o seu refúgio. Então, nesse momento, era um momento de refugiar-se no Pai, é um momento de colocar a vida no Pai, é um momento de oração, é um momento de reclusão, é um momento de cuidado. Por isso ele se recolhe. É claro que o texto, e na semana que vem a gente dá prosseguimento, diz que ele se recolhe, mas não adianta, a multidão os acha. E a multidão se aglomera de novo ali. E Jesus, mesmo diante da sua própria necessidade, ele olha para a necessidade da multidão e ele vai na direção de assistir a multidão. Mas eu entendo que esse texto aqui, ele mostra para a gente um pouco da sensibilidade de Jesus em relação ao momento dos discípulos, ao seu próprio momento, aos seus próprios cansaços. Eles não tinham tempo nem para comer. E mesmo Jesus, ele entende que eles não são máquinas. Eles não são máquinas. Eles precisam de descanso. Eles precisam de reflexão. Eles precisam de oração. Eles precisam de alimento que venha não somente para o estômago, mas alimento para o coração, alimento para a alma, alimento para a caminhada deles. Ok? Então, eles viveram momentos bastante difíceis e bastante estressantes e por isso ele chama os discípulos para estarem junto com ele. E como eu disse, apesar deles atingidos pelas notícias que chegam,
se afastarem, eles não fazem uma fuga da realidade. Eles não fecham os olhos para as questões da realidade. Eles se afastam porque eles são atingidos, eles se afastam para descansar, eles se afastam para orar. Jesus os recolhe, mas não é uma alienação da vida. Não é tapar os olhos, fazer lá, e porque nada está acontecendo. Porque quando a multidão se junta ao redor deles, o texto diz que Jesus vê o povo e teve compaixão deles. Quer dizer, a realidade à sua volta ainda o sensibiliza. E ele sabe que diante da ameaça que vem crescendo, diante da morte de João como prenúncio da sua própria morte, ele é, de alguma forma, movimentado pela compaixão que tem com o povo. Ele não pode abrir mão do seu chamado, e ele não pode abrir mão do projeto, do propósito, da vontade do Pai. E ele não abre mão da vontade do Pai, não é porque o preço é pequeno, não é porque o preço é irrisório, e não é porque não seria fácil, porque seria muito difícil e uma ameaça muito grande vai crescendo diante dele. Mas ele sabe que era o único caminho para que aquele povo que estava perdido pudesse ser encontrado, pudesse ser resgatado, pudesse ser salvo. Por isso eu espero que na nossa caminhada, na nossa vida, e eu espero que a leitura desse trecho e a maneira como a gente lê esse trecho possa trazer luz para que você perceba as decisões que Jesus tomou e a maneira como Jesus construiu a sua caminhada de tal maneira que ele vai aceitar a vontade de Deus como caminho de fato de vida. O preço que Jesus teve que pagar para que nele nós pudéssemos ter vida. Deus possa te abençoar, Deus possa te guardar. Pai bendito e amado, nós tão somente nos prostramos reverentemente diante daquele que é o autor da vida e que não guardou a sua própria vida, não preservou a sua própria vida, mas a entregou a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, não somente a nos apropriar desse oferecimento, mas ajuda-nos a viver como esses homens que nos inspiram, como João Batista, como Jesus, homens que amaram o Senhor, e porque amaram o Senhor, foram contra toda espécie de dor, de maldade, de corrupção. Não foram vendidos, não foram seduzidos pelo dinheiro, pelo poder, pelas lisonjas. Permita que o teu povo caminhe de maneira simples, desapegada, desafortunada no mundo e com uma percepção muito clara do seu chamamento e da sua missão, de que existem vidas que precisam ser ganhas e o preço, ainda que seja alto, para alcançá-las, nós queremos pagar em nome do Senhor Jesus. Guarda as nossas vidas, guarda esse tempo, esse ano que se está iniciando. Nós choramos em nome de Cristo. Amém e amém, Senhor.